Hoje eu não vou recapitular a semana passada, porque senão não dá tempo, tá bom? Então, se você não estava aqui na semana passada, você pode acessar o nosso site ou o YouTube, está tudo lá, tá? www.missão516.com.br, sem o tio, tá, gente? Lá no YouTube também, né, Carlão? É Missão 56, né? Uma coisa assim, Só você botar lá Missão 56 que vai aparecer, tá? Tem as duas partes. Na primeira semana eu falei sobre o amor de Deus, né? E que nós somos amados. Na semana passada eu falei que nós somos perdoados. E hoje eu vou falar sobre um tema que todo mundo fala assim, mas precisa falar sobre isso, né? Tão óbvio que nós somos salvos. Mas a gente precisa falar. Eu estava conversando com o Júnior Mantovani agora há pouco, e a gente comentando justamente sobre como às vezes os temas mais básicos, as coisas que deveriam ser mais simples na fé, acabam sendo às vezes as mais complexas ou mais controversas, porque começam a surgir opiniões e doutrinas diferentes e ensinos diferentes e acabam confundindo as pessoas, né? E a palavra salvo, ela tem um efeito, ela tem uma situação especial, porque ela gera um efeito estranho nas pessoas, né? Muita gente não gosta de falar sobre isso. Na verdade, ninguém quer estar do lado de lá, né? Então é meio constrangedor quando você fala, alguém já te perguntou, você é salvo? Outro dia me perguntaram, você é salvo? Né? Eu falei, sou. Mas é uma coisa estranha, a gente fica meio constrangido. Assim, eu sou salvo, porque se eu sou salvo, significa que há outros que não são. Então a gente fica meio constrangido e ninguém não quer ser, porque quando você fala eu sou, o outro já se sente julgado. Você está falando que você é, quer dizer, então eu não sou, então você está me julgando, então você está me condenando. O som está meio esquisito aí, Carlão, né? E com isso, o que aconteceu? Os cristãos, eles cada vez mais falam menos a respeito da salvação. Cada vez mais a gente fala menos sobre o que Cristo fez e o que é ser salvo e sobre o Evangelho. Por quê? Porque nós não queremos constranger ninguém, não queremos ofender ninguém. Nós estamos preocupados com as nossas amizades, mas se eu falar para o meu amigo que ele não é salvo, ou que ele precisa de salvação, ele vai se ofender. E aí ele vai romper comigo, ele não vai querer andar comigo, ele vai falar que eu sou um crente chato e coisa e tal. E eu acho que uma das maiores vitórias que o inimigo, o diabo, obteve sobre a igreja foi esse tal do politicamente correto. Sabe essa coisa de futebol, política e religião não se discute? De futebol, política e religião, acho que a única coisa que a gente realmente não deve discutir é futebol, porque é irrelevante. Me desculpe aí vocês que gostam de futebol, mas é totalmente irrelevante quem ganhou o campeonato. Agora, quem é eleito é relevante. Nós temos que discutir, sim. E a sua salvação ou não salvação, a salvação ou a não salvação de um amigo a quem nós amamos é muito mais relevante ainda. Então tem que ser discutido, tem que ser falado sobre isso. Mas nós entramos nessa, não podemos discutir isso, porque eu não posso ofender as pessoas. Mas ir para o inferno ela pode. Você não quer constrangê-la, mas ela pode passar a eternidade distante de Deus. Se você não quer usar a palavra inferno, porque a palavra inferno também constrange. Também não podemos falar inferno. Então vamos falar assim, longe de Deus, na ausência do amor de Deus, num lugar onde não há amor, num lugar onde não há paz, num lugar onde não há vida. Então a gente não pode constranger, mas elas podem se perder. Então não. Então nós precisamos aprender que nós temos que falar sobre isso, sim, por mais constrangedor que possa ser. Mas a questão não é assim que a gente fala, né? A gente sabe que há esses excessos, que a gente sabe que há esse exagero, mas o que eu estou falando aqui hoje é dessa falta de interesse, essa esse morno, essa vida morna que a gente vive em relação às nossas convicções, que a gente acaba não falando, a gente acaba não fazendo, e a gente acaba não compreendendo e valorizando o que é a salvação, a começar nas nossas próprias vidas. Eu acho que a gente não fala porque a gente não valoriza, sabe? A gente não comunica porque a gente não se alegra mais.
Quando você ganha um presente novo, né? Ontem os amigos do Thomas foram em casa, até ficou um bando de gente lá, ficaram até lá de madrugada, os colegas da escola, e o menino ganhou um videogame novo, aquele Nintendo Switch, alguém já viu? E ele levou o videogame lá em casa, porque ele queria que todo mundo visse o videogame dele. E até eu fiquei jogando lá, falei, nossa, que massa, quero um. Né? A gente ganha um presente e a gente quer mostrar para os amigos. Mas hoje a gente não é assim, a gente quer esconder dos amigos. Poxa vida, não quero que ninguém saiba, não quero falar sobre isso, porque será? Por que será? E parece que ser salvo deixou de ser algo importante. Por isso a gente precisa falar sobre isso. Né? Por isso precisamos falar sobre isso. Aí a semana eu comecei a ler Atos, estou na minha leitura lá anual, cheguei em Atos, e logo no comecinho de Atos ele fala da alegria da igreja. E aquele povo se reunia, e o texto ele é muito enfático, que eles eram alegres, eles eram tão felizes, eles gostavam de estar juntos. E que as pessoas de fora viam aquela alegria e se aproximavam, eram atraídas àquilo e falavam, puxa vida, eu quero ter isso que vocês têm, por que vocês são tão alegres? Cadê essa alegria? Cadê essa alegria em nosso meio? Por que que o cristão hoje é um povo triste? Não é um povo alegre. Ah, mas a gente vive num mundo caído, os ataques... os ataques deles eram muito piores que os nossos. Os ataques deles eram, morte. Não era o Facebook falando, botando post que você acha horrível, ou a cristofobia que nos ataca. Claro, nós temos ataques, mas naquele tempo era pior. E ainda assim, eles eram alegres. Por que nós perdemos a nossa alegria? Por que nós não nos empolgamos em proclamar o que Jesus fez? Em falar da nossa salvação? Por que essa timidez? Eu acho que é porque nós perdemos a visão da importância da nossa salvação. Do como nós fomos salvos, do porquê nós fomos salvos. E qual a implicação disso na nossa vida. Tá? A maioria dos cristãos compreende a importância teológica da salvação. Então, eles já leram, já ouviram, entenderam o papel do Evangelho, sabem que foram salvos pela graça de Deus. Né? Mas mesmo entendendo tudo isso, eu acho que a gente acaba caindo numa armadilha. Tá? E a gente acaba colocando um preço na graça. Mas se é de graça, não pode ter preço, não é? É ou não é? Que é de graça, tem preço? Não tem. Se é de graça, não tem preço. Mas a gente acaba colocando um preço. A gente acaba colocando condições, e a partir do momento que a gente faz isso, nós caímos numa armadilha, e essa armadilha começa lá, quando você ouviu falar de Jesus pela primeira vez, e que alguém falou assim para você, você precisa se arrepender, é verdade, você precisa confessar, é verdade, você precisa mudar os seus caminhos, é verdade, e você tomou aquelas primeiras decisões verdadeiras, saudáveis e ótimas, mas a partir dali, aquela lista do que você precisa fazer começa a aumentar. E aos poucos você começa a reverter a sua salvação, que era pela graça, começa a ser pelas obras. Porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e aquela listinha vira uma listona. E de repente aquele cristão, aquele jovem cristão que chega para Deus querendo ser liberto, ele se vê carregando um fardo. Um peso de um monte de coisa que eu tenho que fazer. Porque agora eu sou cristão, eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que ir na reunião de oração, eu tenho que ir no jejum, eu tenho que ir na vigília, eu tenho que subir no monte, eu tenho que descer do monte, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ir na praça, eu tenho. E daqui a pouco o cara fala, eu não aguento mais. E ele abandona tudo. E aí ele começa a questionar a própria fé, poxa vida, será que eu fui salvo? Porque eu não consigo fazer todas essas coisas que a igreja diz que eu tenho que fazer. Aí dá o famoso burnout, né? A expressão americana que explica tudo. O que é o burnout? É o fósforo que queimou a cabecinha. Acabou, queimou. E agora? E essa pessoa começa a questionar, não sei se eu fui salvo. E aí ela começa, para piorar, começa a ouvir coisas horríveis dentro da igreja. Olhe para Jesus. Você vai deixar Jesus esperando. Você vai abandonar Jesus. E aí começa a dar uma confusão. Espera aí. Eu estou em Jesus ou não estou em Jesus? Se eu estou em Jesus, como é que eu posso abandonar a Jesus?
Falaram que Jesus vivia em mim, agora estão falando que se eu não fizer isso, eu estou abandonando a Jesus. Tem alguma coisa errada. Tem algo confuso nessa história. E as pessoas começam a confundir identidade e comportamento. Quem eu sou e o que eu faço. E elas começam a achar que elas são o que elas fazem. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é o que você é. E se você tomou uma decisão para Jesus, a gente viu na semana passada e na anterior, você está em Cristo, Cristo está em você. E é isso, não é? Qual é a verdade, então? O que nós precisamos realmente entender? Primeiro, nós começamos todos juntos, saímos do mesmo ponto, né? Qual é a verdade, então? Primeiro que a gente precisa entender é o seguinte: nós saímos todos do mesmo ponto, começamos juntos numa condição caída de pecado. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Beleza? Isso aí a gente já sabe faz tempo, né? Que mais? O salário do pecado é a morte. Quer dizer, se nós continuarmos no pecado, continuarmos sendo pecado, em Adão, nós vamos morrer. Essa morte aqui é a morte eterna, tá? Aqueles que permanecem vivendo no pecado. Então começamos todos juntos, mas, glória a Deus, aleluia, Jesus intervém. Deus sabe que nós não vamos ser capazes de resolver a coisa por nossa própria conta. Envia Jesus, Jesus vem através da sua vida, da sua morte e ressurreição. Jesus derrota o pecado, ele vence a morte para nos libertar. E por ele nós somos salvos, né? E Paulo fala o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de alguns que crerem, de todos os que crerem. Todos os que crerem. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O grego aí, ele está representando todos que não são judeus, quer dizer, nós estamos embutidos nos gregos, tá bom? Então, todos nós que cremos, somos salvos. E eu acho bacana que Paulo começa esse versículo falando assim: não me envergonho. Não me envergonho. Será que nós podemos falar o mesmo hoje? Só para pensar, né? E aí ele continua insistindo que através do Evangelho, somente através do Evangelho, que nós somos salvos, por meio deste Evangelho que vocês são salvos. Por que deste? Porque, como eu disse na semana passada, haviam vários evangelhos. Havia o gnosticismo, havia o platonismo, havia um monte de gente pregando um monte de coisa, né? Que não eram boas novas. E essas coisas acabam disputando a atenção das pessoas. Então Paulo chega e fala: não é por essas coisas aí não, é por esse evangelho. E qual é esse evangelho das boas novas? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De novo, Deus deu. Deus não barganhou, não trocou, não vendeu, não negociou. E é para quem? Para todo aquele que nele crer. De novo, todo aquele que nele crer. Todo aquele que nele crer. Opa, que nele crer. Então há uma condição para a salvação. Qual é a condição? Crer. A condição é crer. Puxa vida, então nem todo mundo vai ser salvo. Então há salvos e não salvos. Quem são os não salvos? Os que ainda não creram. Então quer dizer que eu preciso falar da salvação? Porque há aqueles que ainda não creram. A salvação é para todos ou não? Sim. Jesus morreu para todos ou não? Sim. Mas quem que recebe? Quem crê. É simples assim, gente. Por isso nós precisamos proclamar, porque há aqueles que não creram. E tudo que eles precisam falar é: eu aceito, eu recebo, eu confesso, eu concordo que eu preciso. E eu creio. E aí, na carta aos Hebreus, isso fica muito claro. Quando o autor fala assim: as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada por fé. Ou seja, se não crer, não adianta nada. A gente precisa
crer. Jesus é como aquele médico que de repente tem a receita, tem o remédio, ele sabe curar a tua enfermidade, mas se você não ligar para ele, se você não chamar, não vai resolver. Você tem que chamar, você tem que buscar. Por isso que ele diz lá em João 10, ele fala: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ou lá em Atos 2:1, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar, todo aquele, é para todos os que creem. Aí você fala: Eli, eu já sabia de tudo isso, eu entendo tudo isso, mas por que se eu sou salvo, por que eu ainda peco? Por que eu ainda faço coisas que eu não gosto de fazer? Por que eu piso na bola? Por que eu falo bobagem? Por que... Eu não sei, acho que vocês não têm esse problema, né? Só eu que tenho esse problema. De vez em quando a gente fala umas asneiras, né, Luísio? Mas é só eu, né? Acho que ninguém aqui mais fala bobagem, ou pensa bobagem, ou tem vontade de atropelar alguém, né? Quando eu estou com a caminhonete, já contei para vocês, cruzamento da Maringá com a Humaitá. Ali é o horário da bênção, né? Eu começo a orar na Higienópolis, para a hora que eu chegar na Maringá, eu já estou assim num estado de graça. Que a minha vontade é passar em cima, né? Por que essas coisas acontecem com a gente? Se eu estou salvo. Aí eu me lembro de quando eu era adolescente, né? E eu aceitei a Jesus. E foi numa igreja que pregava na época aquela conversão instantânea, né? Não sei se algum de vocês passou por isso, experimentou isso, nesse tempo que eles falavam assim: se você aceitou Jesus, você é um nascido de novo, e nascido de novo não peca, então você não peca mais e ponto final, acabou, né? Aí, eu com 15 anos, né? Você imagina você falar para um moleque de 15 anos que ele não peca mais. Até passar a primeira menina do lado dele e pronto, já pecou, né? Aí você naquela crise, né? Caramba, né? Pequei, né? Pensei, pequei, puxa vida, e agora, né? Aí ia conversar com os caras lá, né? Os caras falaram: não, você tem que entregar a vida para Jesus. Não, mas eu já entreguei. Entrega de novo. Ah, tá, Senhor Jesus, entrega minha vida a ti e tal. Daqui a pouco, putz, Senhor Jesus, entrega minha vida a ti. Daqui a pouco, ligar a televisão, Senhor Jesus, entrega minha vida. Falei: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Parece que não está rolando. E a gente dá risada agora aqui, é divertido falar nisso agora, mas na época, gente, foi trágico. Teve caso de suicídio por causa disso. De pessoas que entraram numa espiral tão grande, falavam assim: mas então o Senhor não me aceitou quando eu me entreguei para Ele? Porque se eu me entreguei para Ele e eu continuei pecando, significa o quê? Que eu não fui aceito? Vocês percebem? Então, esse é um ensino incompleto. Esse é um ensino... Realmente, nós estamos em Cristo, nós não somos mais pecado. A palavra diz que nós somos santos. Isso eu vou falar daqui a algumas semanas, não vou alongar nisso hoje. Mas a palavra diz que nós somos santos, só que nós somos santos que ainda pecamos. É paradoxal? É. Mas logo a gente vai entender, nós vamos falar sobre isso. Hoje a gente precisa entender o seguinte, que se você invocou o nome do Senhor, você foi salvo. Você clamou pelo Senhor, você foi salvo. E essa salvação foi paga pelo maior preço do universo, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Você foi comprado por esse sangue e tudo que você tem que fazer é confiar nele, é crer nele, é crer nele. E essa questão do pecado que ainda insiste em nos perturbar, ela é temporária. Nós vamos sair dessa, tá? Como a gente viu na semana passada, nós temos o Espírito Santo, nós tivemos o Espírito renovado, eu tenho o Espírito Santo de Deus vivendo em mim, você tem o Espírito Santo vivendo em você, só que eu ainda vivo nessa carcaça aqui, ó, feita de carne e ossos e não sei quantos % de água, que viveu não sei quantos anos na iniquidade, que viveu tantos anos em pecado, e que de repente tem um novo espírito e fala: peraí, antes você ia por ali, agora você vai por aqui, e agora eu quero ir por aqui, mas eu tenho uma inércia que sempre me atrai para o outro lado, e eu acho que vocês passam pela mesma coisa. E a gente tem essa luta interior entre o que eu quero fazer. Paulo fala o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, acaba fazendo o mal. E por que há essa luta? Por que essa luta? Porque você tem consciência da sua salvação. Se há luta na sua vida, se você fica inconformado com as bobagens que você faz, essa é uma ótima notícia. Isso é uma ótima notícia, sabe por quê? Porque você foi salvo. E é porque você foi salvo que você tem essa consciência, que você sabe que isso não está legal.
Puxa vida, fiz de novo, caramba, não queria ter feito. Isso não está legal. Por que eu tenho essa consciência? Sabe por quê? Porque eu não me conformo com esse mundo. Eu não me conformo com esse mundo. Eu não quero viver assim. Mas eu preciso entender que eu não é por minhas próprias forças que eu vou resolver isso. É o que Paulo fala. Como que nós nos transformamos? Pela renovação do nosso entendimento. Eu preciso renovar o meu entendimento, entender o que Cristo fez por mim. A obra que está completa, que Ele falou, está consumado, está completo. Não sou eu que vou resolver isso. Então essa luta é uma coisa boa. Se você vive esses conflitos interiores, isso é bom, mostra que a tua consciência está acordada, você está percebendo as áreas da sua vida que precisam ser mudadas, renovadas. Você não está conformado. O pior seria se falasse, não, estou no Manais. O cara está pintando e bordando e acha que está no Manais. Por quê? Porque está conformado com o mundo. Está bom demais. Está conformado com o mundo. Mas se você vê um cristão muito sossegadão, achando que está com tudo em cima, o cara provavelmente está conformado. Porque eu estou incomodado. Estou incomodado. Mas eu preciso saber como que eu renovo a minha mente. É em Jesus. Eu preciso compreender que Jesus é o autor e é o consumador da minha fé. E o que Ele começou, Ele vai completar. E esse texto é muito legal quando Paulo começa falando assim, livremo-nos. Eu fui olhar lá no grego esse termo aí, eu gosto de vez em quando ir lá fuçar no meu site lá do grego. Lá fala assim, abandone tudo que os atrapalha. Sabe aquela bagagem, aqueles hábitos, aquelas manias, aqueles costumes. Fala, abandone. Veja que é uma ação, não é uma luta, é ao contrário de lute contra isso. Não é lute, é simplesmente largue. Abra as mãos. Acho que o Saulo falou um dia, tem que abrir as mãos assim, né? Não é assim, porque assim não cai. Você tem que abrir a mão assim, daí cai, vai embora, abandona, só larga tudo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Veja que ele usa uma expressão interessante, envolve. Ele não fala que está em você, que habita em você, que você é, que te envolve igual uma manta, uma roupa velha. Paulo está falando, abandona essa roupa velha do pecado, da maneira que você vivia antes. Abandona isso aí, tira essa roupa velha, larga isso aí, sabe? E corre na corrida, com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus. Corre para Jesus, porque Ele é o autor e Ele é o consumador. Consumador. E às vezes a gente acha que Ele é o autor, mas quem o consumador somos nós, né? Nós vamos ver daqui a pouco isso. A gente vai pela fé, mas depois quer fazer pela nossa própria força. Nós precisamos compreender que da mesma maneira que nós recebemos Jesus pela fé, nós caminhamos nele pela fé. Continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, e não nas obras. Não podemos mudar o caminho, a gente acaba recebendo pela fé, né? Jesus é o autor da minha fé, mas de repente, a hora que eu vejo, eu falo, não, eu que consumo a minha fé, eu que faço, eu que conquisto. E aquilo que deveria ser fruto do amor, fruto do relacionamento com Deus, acaba virando um meio, passos, como se nós estivéssemos conquistando dia a dia. E aí, Paulo deixa isso muito claro, ele fala, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós nunca mais vamos fazer mais nada. Não é isso que eu estou falando, nem é isso que Paulo está falando. Você pode entrar lá no nosso site e ver lá uma pregação que eu fiz, acho que em fevereiro, que fala assim, frutos do amor, uma coisa assim, né, Carlão? Que eu falo exatamente sobre isso. Não é que nós não vamos fazer nada, nós vamos fazer muita coisa, mas a nossa motivação vai ser o amor. Nós faremos por amor. Como fruto, porque eu amo, porque eu estou salvo, porque eu sou salvo, eu ajo nessa salvação, eu caminho nessa salvação e eu vou dando frutos. E não o contrário, eu vou ter que dar frutos, senão eu não estou salvo. Tá? Então não vamos confundir as coisas.
Paulo lida com esse mesmo problema quando ele fala com os colossenses, lá em Colossenses 2, olha que bacana o que ele diz. Vê se vocês conseguem se encaixar nessa situação. Tenham cuidado para que ninguém o escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, os princípios do mundo, e não em Cristo. Os efésios estavam sendo bombardeados com N filosofias que propunham uma série de coisas, né, práticas que não se alinhavam ao Evangelho. E eu acho que hoje acontece exatamente a mesma coisa com a gente, tanto de um lado quanto do outro. De um lado, você vê a igreja, os cristãos, os irmãos, lançando peso e condenação uns sobre os outros. Cobrança, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, se não for isso, se não for aquilo, você tem que se converter e tal. E um peso muito grande sendo lançado sobre os irmãos. Por outro lado, um liberalismo enorme, distorcendo o Evangelho, distorcendo a palavra para aceitar práticas reprováveis, para aceitar coisas que não podemos aceitar. Tá? Sem entrar muito no assunto, é aquela questão da arte, que hoje está bombando aí no Facebook, redes sociais, né? Quer dizer, tudo agora é arte. Então, agora pedofilia, zoofilia, pornografia e o escambau de ir aí, tudo é arte. E pior, eu vejo gente cristã defendendo. Semana eu fiquei chocado, porque eu vi uma pessoa que eu conheço que é cristã falando, não, temos que compreender a arte, porque não sei o quê, porque qual é o pai que não tomou banho com a filha? Fala, é igualzinho, né? Igualzinho. Você tomar banho com seu filho e levar o seu filho, não vamos entrar no assunto, mas gente cristã defendendo essas coisas, fala, meu, que ensino que essa pessoa, que evangelho que essa pessoa está, que Bíblia que essa pessoa está lendo, ou não está lendo, sabe? Não dá, eu não quero entrar nesse mérito, mas a gente fica num pêndulo, né? Então, de um lado a igreja lançando peso, mude, faça, você é incompleto, você tem que fazer para ser, você tem que fazer para conquistar. E do outro lado, o mundo falando, não, não precisa fazer nada, você é super completo, você é tão completo que você pode ser o que você quiser. Você nasceu homem, mas você pode ser mulher, você nasceu mulher, mas você pode ser homem. E ontem eu vi uma notícia que eu fiquei assim, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu vi lá uma mulher que era homem, que agora decidiu ser gato. Ela era um homem que decidiu virar mulher. Aí foi lá, fez as cirurgias, não sei o quê, blá, blá, de homem virou mulher. Agora a mulher resolveu ser gato. E eu vi a entrevista, a pessoa falando assim, eu sou um gato preso num corpo de mulher que era homem. E ela anda com orelhas e com rabos e de quatro pela casa, assim, porque eu sou gato. Então nós, cristãos, precisamos ficar firmes no Evangelho, gente. É o Evangelho voltar para a essência, descobrir quem nós somos em Cristo. Saber que nós somos amados, que nós somos perdoados, e que sim, que nós somos salvos. E que nós somos salvos por um preço absurdo. E que Jesus é o nosso grande Redentor e o nosso único Salvador. E é Ele quem diz quem nós somos. Não é o mundo. Você não é um trans, seja lá o que for. Você está em Cristo. Você é filho de Deus, salvo pelo sangue de Jesus, resgatado pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa identidade, é isso que nós somos. E todas essas outras coisas são engano. E eu não sei se nós temos que nos levantar contra e fazer campanha, etc. Eu tenho dúvidas em relação a isso, mas uma coisa eu sei, nós não podemos abraçar essas mentiras. E falar, ai que lindo, temos que abraçar a diversidade. Meu, nós temos que abraçar a palavra e o que ela diz, mesmo quando é politicamente incorreto ou impopular. Eu tenho alguns amigos que vivem brigando comigo, você tem que parar de postar certas coisas, você não pode falar certas coisas. Me desculpa, para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. Essa é a verdade. A gente não fala nada, o mal prevalece.
Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou dar minha opinião. Não que eu esteja certo todas as vezes, mas vou tentar fazer o que eu puder. Então, o Evangelho, gente, o Evangelho não é uma boa notícia, o Evangelho é uma ótima notícia. O Evangelho é uma excelente notícia. O Evangelho é o poder de Deus para a cura, para a libertação, para a vida eterna. É um futuro seguro. Você saber que o teu futuro está garantido. Nossa, que você não viu minha conta bancária. Meu amigo, não é desse futuro que eu estou falando. Teu futuro está garantido. É por isso que aqueles crentes, no começo, eles iam felizes morrer. Porque eles sabiam que meu futuro está garantido. O leão pode me comer, mas o meu futuro está garantido. Eu sei que essa carcaça aqui vai durar pouco. Está abreviando o meu sofrimento aqui na terra. Acho que era isso que eles pensavam, né? Então, igual Paulo fala, morrer é lucro. Porque o meu futuro está garantido. Meu espírito é um com o Senhor, inseparável de Deus. Domingo que vem vamos falar sobre isso. Unidos, juntos com Deus. E esse corpo, sim, ele pode ainda sofrer a influência do mundo. Eu ainda fico doente, eu tenho dores, estou com 3 hernias de disco. Penso bobagem, falo bobagem. Mas eu não sou mais pecador. Para de falar que você é pecador. Você não é um pecador. Jesus levou o seu pecado. Você de vez em quando escorrega, pisa na bola, peca. Mas você não é pecador, essa não é a sua identidade. Talvez seja o comportamento, mas não é a identidade. Jesus já levou tudo isso. E a vida, o nosso comportamento, não tem a última palavra. Para aqueles que escolhem andar no Espírito, aqueles que escolhem andar em Deus, viver pela fé. Por isso que Paulo, eu gosto muito desse texto, ele fala em todas as coisas. Antes dele falar em todas as coisas, ele vem falando de uma série de dificuldades, tá? Ele não está falando de coisa boa, não. Ele está falando, leia lá o texto, vocês vão ver. Paulo fala um monte de coisa difícil, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas no final ele fala, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí ele continua falando que nada pode nos separar do amor de Deus, mas esse é o tema do domingo que vem, então eu não vou entrar nele. Fiquei tentado a colocar o versículo aqui, falei, não, esse é para domingo que vem. Então a salvação, meus queridos, não é só um ticket para o céu, não é só uma entrada para o céu. A salvação é o poder de Deus para aqui e agora. A salvação é o poder de Deus para a vida plena, para uma vida cheia, para uma vida de alegria, aquela alegria dos primeiros irmãos. A salvação é para ser vivida já, para ter essa vida abundante. E essa vida é encontrada quando nós entendemos isso, e conhecemos e confiamos nele as nossas circunstâncias, confiamos a Ele as nossas circunstâncias. Quando a gente compreende o que isso significa, eu acho que até a nossa oração muda, porque ao invés de a gente pedir algumas coisas para Deus, a gente só vai agradecer e nós vamos começar a nos mover em fé e nós vamos começar a crer e ver coisas acontecer. E nós vamos caminhar em poder e autoridade e ousadia, proclamando o que Ele fez, sem nos envergonhar do Evangelho, sem nos envergonhar de falar, eu sou salvo. E ao invés de falar a Deus sobre os nossos problemas, eu acho que nós vamos falar para os problemas a respeito de Deus. Falar, o problema é o negócio seguinte, você não conhece o Deus que eu tenho. Você não sabe em quem eu confio. Então, irritação, você não conhece meu Deus. Cansaço, mágoa, culpa, ressentimento, enfermidade. Você não conhece o Deus que eu sirvo. Você não conhece o Deus que habita em mim. Ele está muito acima de todas essas coisas. Quando nós conhecermos o Senhor dessa maneira, nessa profundidade, as pessoas vão olhar para você, vai acontecer igual acontecia lá naquela igreja. O pessoal do louvor, se quiser subindo aí. Igual naquela igreja no início, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, meu, o que tem na sua vida? O que acontece com você? Como é que você pode ter essa alegria irritante? Imagina, Letícia, você está lá no banco, está todo mundo arrancando os cabelos porque tem que cumprir a meta dos seguros. Porque gerente tem que vender seguro, né? É do diabo esse troço, né?
E ó, a Letícia trabalha no Santander, viu, gente? Agora vai todo mundo. Imagina só, Letícia, você está lá, todo mundo arrancando os cabelos, porque tem que cumprir as metas. Né? Fabiano, o povo da indústria lá está arrancando os cabelos porque não está conseguindo vender. Né? Carlos é aposentado, deixa para lá. Saulo, tem um monte de avião chegando lá e está todo mundo tenso, porque os aviões, não sei o quê. Jorge, seu cliente, a lojinha dele na internet não está vendendo, está todo mundo arrancando os cabelos, e vocês estão com aquele sorriso irritante. Por que você está feliz? Como é que você pode sorrir nessa situação? Está tudo horrível. Como é que você pode sorrir? Você fala, eu posso sorrir. Porque eu sou amado. Porque eu fui perdoado. E porque eu sou salvo. Eu sou salvo. E tem mais, se você quiser conhecer essa salvação, eu posso te mostrar o caminho. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou do pó. O Senhor nos fez filhos, filhos amados, filhos queridos, pelos quais o Senhor pagou o preço absurdo de dar o seu primogênito Jesus para morrer por nós. Obrigado pela salvação que nós temos em Cristo. Pai, desperta os nossos corações para compreender o que isso significa, Senhor. Que nós possamos ter aquela alegria de saber que somos salvos, que somos eleitos do Senhor. E que as circunstâncias, por piores que elas sejam, não definem quem nós somos ou o nosso futuro em Ti, Senhor. Que nós estamos já separados pelo Senhor. Já estamos na Tua eternidade, Senhor. Obrigado por isso, Deus. Levanta a Tua igreja como um povo feliz, como um povo que se alegra em saber que é salvo, em saber que tem vida plena. E Deus, se há alguém aqui hoje que ainda não tem essa experiência no Senhor, que o Teu Espírito fale a esse coração agora e essa pessoa possa se decidir agora e falar para o Senhor, Senhor Jesus, eu creio e eu recebo a salvação. Eu preciso de Ti, eu confesso a minha necessidade do Senhor e eu recebo a salvação. Que haja salvação aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. E enquanto nós celebramos a ceia, Pai, cujos elementos eu peço a Tua bênção, Senhor, sobre o pão, sobre o vinho, que nós possamos nos lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, daquilo que o Senhor Jesus realizou naquela cruz, que é, afinal de contas, o porquê nós podemos celebrar a salvação e a vida que nós temos em Ti, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos perdoa. Obrigado porque o Senhor nos salva. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia e a ceia é um momento que nós nos lembramos daquilo que Jesus fez, e é um momento muito importante que Ele mandou que a gente fizesse sempre. Então, na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão e Ele quebrou o pão, Ele rasgou o pão, acho que era um pão parecido com esse, um pão sem fermento, e Ele falou, esse é o meu corpo que é rompido por vocês, que é rasgado por vocês, e eu faço isso para que vocês tenham vida. Então comam desse pão, e esse é o meu sangue que é derramado por vocês, e ele é derramado para que vocês sejam limpos do pecado, lavados do pecado. Então bebam. E Jesus falou, comam e bebam em memória de mim até que eu venha. Então nós fazemos isso como uma celebração por aquilo que Jesus fez por nós. Então é um misto de introspecção e alegria. Introspecção porque é algo muito importante. Não é um mero ritual, não é algo banal.
mas com alegria, porque é através desse corpo, é através desse sangue que nós temos vida, que nós temos salvação. Então, Pai, nós te agradecemos novamente por aquilo que Jesus fez, te agradecemos pelo corpo, te agradecemos pelo sangue. Recebe, Senhor, esse momento como um ato de adoração a Ti, de lembrança àquilo que o Senhor fez e de expectativa para a sua volta. Que nós possamos celebrar a Tua ceia até o dia que o Senhor voltar. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.